Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigado pela sua companhia, obrigado por você me acolher na sua casa. Hoje é sábado desta oitava da Páscoa, o último dia da oitava da Páscoa, que nós possamos sempre celebrar com alegria, estar sempre com Jesus ressuscitado em nosso coração. E assim eu gostaria de convidar vocês também para levar esta mesma palavra, tantos contatos que você tem aí no seu celular, tanto no WhatsApp, como nas redes que você administra, seus grupos de oração, canais que você administra no Facebook também. Então, leve essa palavra de Deus, faça com que ela chegue a todos os teus amigos, todos os teus familiares. Vamos rezar juntos? O Evangelho de hoje é retirado de Marcos, capítulo 16, versículos 9 até o versículo 15. Diz assim: Tendo Jesus ressuscitado no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual havia expulsado 7 demônios. Ela foi anunciá-lo aos que tinham estado com ele e que estavam tristes e chorando. Ouvindo que Jesus estava vivo e tinha sido visto por ela, eles não acreditaram. Depois disso, Jesus apareceu de outra forma a 2 deles, enquanto estavam indo para o campo. Esses foram anunciar aos restantes, mas nem a esses deram crédito. Finalmente apareceu aos 11, quando estavam à mesa, e lhes desaprovou a falta de fé e a dureza de coração, porque não tinham acreditado naqueles que o tinham visto ressuscitado. E lhes disse: Vão pelo mundo todo, proclamem o Evangelho a toda criatura. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Meus irmãos e minhas irmãs, a palavra de hoje é como um resumo das leituras da semana. Ao longo da semana nós fomos lendo os relatos e vendo esses momentos de encontro com Jesus, primeiro a Maria Madalena, aos discípulos de Emaús, depois aos apóstolos, aos outros discípulos também que retornaram à pesca, e assim todos os dias nós vemos Jesus que se manifesta. E aí nós vemos uma atitude curiosa, a dificuldade em crer na ressurreição. Veja, pelo menos por 3 vezes, e é por 3 vezes, Jesus relata, faz o anúncio da paixão, antes que tudo acontecesse. Jesus que convida Pedro, Tiago e João para aquele momento da transfiguração, para que eles tenham uma experiência com a glória dos céus, para depois suportar a desfiguração na cruz. E Jesus vai orientando os discípulos. Agora, depois que tudo isso aconteceu, parece que a dificuldade ainda permanece. Jesus, que faz o encontro com Maria Madalena, logo em seguida, depois da ressurreição, quando na manhã do dia seguinte, ainda de madrugada, Maria Madalena vai ao túmulo. E ali ela faz um encontro com Jesus ressuscitado. Depois, Jesus que caminha com os discípulos, aqueles discípulos a caminho de Emaús, Cleofas e alguém que estava com Cleofas. E Jesus vai até a casa deles e eles reconhecem Jesus no partir o pão. Depois, Jesus que se coloca diante de todos os discípulos que estavam reunidos, ainda quando os discípulos de Emaús estavam contando o que estava acontecendo com eles, o que tinha acontecido. Jesus come diante deles. Jesus que se mostra, olha, realmente sou eu. E mesmo assim os discípulos ainda continuam com a dificuldade em crer. Logo em seguida, retornam a fazer as coisas antigas que faziam. Aqueles que pescavam voltaram para a pesca. E Jesus novamente se manifesta a eles. E aí vem a crítica de Jesus, por causa da falta de fé deles.
Jesus desaprovou a falta de fé e a dureza de coração. Veja como é importante nesse nosso segmento estas duas realidades: a fé e ter um coração sensível, um coração acolhedor. Se nós não cultivarmos a nossa fé, se nós não tivermos um coração acolhedor, um coração aberto para a graça de Deus, nós estaremos perdendo a oportunidade de fazer também o nosso encontro com Cristo, repetindo sempre as mesmas coisas. Parece que nós estamos sempre esperando e Jesus se manifesta e ao invés de nós reconhecer, nós ficamos novamente esperando. E assim um processo que não termina nunca. Jesus já se manifestou. Jesus que já se deu a conhecer para você também. Mas muitas e muitas vezes o teu coração estava fechado para a graça. Jesus também se manifestou e você não conseguiu visualizar porque você estava envolvido com outras situações ao invés de cultivar a sua fé. Meus irmãos e minhas irmãs, a oportunidade está aí. Nós temos esta oportunidade diariamente. Às vezes, nós podemos fazer um encontro com Jesus através da palavra, através da Eucaristia, Jesus que também se manifesta através das pessoas. O encontro que nós iremos fazer com Jesus, nós não sabemos como vai ser. Mas muitas e muitas pessoas, aqui ao longo desse tempo, já bastante tempo, que a gente evangeliza através das redes sociais, muitas pessoas já fizeram o seu encontro com Jesus aqui através da palavra. E isso chamou tanto a atenção que continuam perseverantes até hoje. Não deixam de meditar a palavra um só dia. Insistentemente, mesmo cansados, mesmo desanimados, mesmo muitas vezes não entendendo, continuam meditando porque aquele encontro com Jesus foi tão marcante que nunca mais vão querer sair do caminho, mesmo muitas vezes passando por momentos escuros. Assim como Maria Madalena. A partir do momento que ela faz esse encontro com Jesus e Jesus devolve a ela a dignidade de um ser humano, ela jamais esquece isso. Embora ela passe por esse momento de visualizar Jesus numa cruz. Mas já no outro dia, bem de madrugada, ela vai até o túmulo de Jesus. E ali ela faz a experiência com o Cristo ressuscitado. Mesmo nas noites escuras, nos momentos escuros, onde nós não conseguimos visualizar a graça de Deus agindo, não conseguimos visualizar a nossa evolução na caminhada de fé, mesmo assim continuamos crendo, por quê? Porque a nossa experiência com Cristo foi tão forte que nós jamais iremos querer nos afastar do caminho. Vamos pensar um pouco sobre isso e pedir a bênção de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, permaneçamos na paz. Um excelente final de semana para você, para a sua família e até o próximo momento de oração.